Se a gente aplicar esses 4 passos, a gente consegue ter os alunos mais interessados, além de desenvolver uma relação muito melhor com eles. A gente começa a entendê-los e eles começam a entender a gente também. Por isso, a gente acaba tendo alunos mais participativos na nossa aula. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o episódio de hoje tem como tema como lidar com a falta de interesse do seu aluno. Você já se perguntou por que isso acontece? Porque parece que os nossos alunos estão desinteressados na nossa aula. Eu lembro que quando eu passei por essa situação, eu ficava me perguntando, será que é algum problema no modo como eu explico? Será que o problema está na minha aula, na forma como eu ensino? Ou será que o problema está nos alunos? Será que eles não gostam de inglês e por isso eles não querem saber da minha aula? Qual será o real problema por trás disso? Eu ficava me perguntando por que isso acontece? Por que os alunos parecem estar desmotivados? Mas uma coisa eu posso te falar. Na maioria das vezes, o fato não é que os alunos não gostam de inglês. Conforme algumas pesquisas feitas, a maioria dos alunos tem muita curiosidade e muito interesse sobre inglês. Eles realmente têm vontade de aprender o inglês. Mas se eles têm essa vontade de aprender o inglês, por que eles ficam desinteressados? Você pode observar, mesmo alunos que têm facilidade e têm interesse pelo inglês, às vezes podem parecer desinteressados na nossa aula. Por isso, para entender melhor sobre como nós podemos lidar com essa falta de interesse, a gente precisa pensar em uma coisa antes. Nós precisamos pensar em uma coisa que, apesar de parecer simples e até mesmo lógica, mas ela faz toda a diferença quando nós aplicamos, porque às vezes com a rotina, com a correria, a gente acaba não colocando isso em prática. E o que eu quero dizer é sobre colocar a empatia em prática. Eu sei, você deve estar se perguntando, como assim empatia? Empatia com os alunos? Sim, empatia com os alunos, porque a gente precisa se colocar no lugar deles para entender o que está causando esse desinteresse, essa falta de motivação neles. Então, às vezes, por exemplo, se a sua aula é no período da manhã, você já deve ter percebido. Se você tem as aulas, aquelas primeiras aulas, os nossos alunos podem estar um pouco mais sonolentos, eles podem estar um pouco mais devagar. Alguns ficam até um pouco mais irritadiços, porque é comum eles estarem com sono, um pouco mais irritados, um pouco mais demorado para eles começarem a pegar o ritmo das coisas. E aí que entra a importância da empatia. Mas para você entender melhor o que eu quero dizer com empatia, deixa eu te contar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava como inspetora numa escola pública, às vezes acontecia de um professor ou outro ele se atrasar para chegar na escola, ou acontecia dele ter algum problema pessoal e não conseguir comparecer. E o que acontece? A sala ficava sem ter um professor, aquela sala podia causar algum tipo de bagunça, eles podiam ficar um pouco ociosos e com isso eles podiam conversar muito alto ou querer sair da sala de aula. Então eu ia para dentro da sala de aula para ficar com os alunos até recebermos uma segunda ordem, talvez um outro professor que vá substituir ou talvez os alunos vão acompanhar com outra classe. Enfim, independente do que ia acontecer, eu precisava ficar junto com esses alunos dentro de sala de aula. E uma coisa que me ajudava a manter os alunos tranquilos, a manter os alunos em ordem, era conversar com os alunos. Sim, era conversar com os alunos. À medida que eu entrava na sala, pedia que eles sentassem ou que eles se organizassem, eu ia perguntando coisas para eles que os interessavam. Por exemplo, eu costumava perguntar para eles o que eles fizeram no final de semana, para que lugares eles foram, que lugares eles foram passear, pedir indicação para eles de filmes, que filmes eles estavam vendo no cinema, que filmes eles me indicavam, ou até mesmo na questão de jogos, que eles gostam de jogos online, que jogos que eles gostavam, que jogos eles me indicavam, se era muito difícil, sobre qual era o contexto. E à medida que eu ia conversando com eles, perguntando para eles e circulando pela classe, os alunos eles começavam a ficar mais calmos, porque eles estavam concentrados em conversar comigo, em me responder, em me dar dicas, em me ajudar, por assim dizer. Ou seja, aos poucos eles iam se acalmando e iam ficando mais atentos ao que eu estava dizendo e iam ficando mais tranquilos.
Então você pode agora estar se perguntando, o que isso que eu acabei de te contar tem a ver com a sua aula? O que isso tem a ver com a falta de interesse dos alunos durante a aula? E claro, você pode estar pensando, ok, tudo bem, se isso tem que ser na minha aula, os alunos não estão lá para conversar, eles estão lá para estudar. É isso que eles foram fazer na escola, eles precisam estudar e não ficar conversando. Eu sei, eu te entendo. Porém, o ponto é, quando nós gritamos ou obrigamos, fazemos pressão naquele aluno para ele fazer alguma coisa, a tendência é que esse aluno tenha uma certa aversão ao que a gente está pedindo, uma certa aversão àquilo que a gente está explicando. Ele não vai querer ouvir, ele vai fazer, talvez, por assim dizer, uma birra, ele vai querer provocar a gente, vai baixar a cabeça, vai fingir que não está ouvindo. Quando a gente vai assim com uma questão de obrigação, obrigatoriedade, a tendência é que a gente afaste aquele aluno do que a gente está propondo para ele. Mas atenção, eu não estou dizendo que a gente não deve impor limites dentro da sala de aula, porque afinal os limites são extremamente importantes para a gente ter um bom relacionamento com os nossos alunos e também limites fazem parte da educação. A gente precisa colocar limites, regras dentro de sala de aula para os nossos alunos conseguirem se desenvolver melhor. A gente pode até dar um exemplo muito simples. O que seria do trânsito se não houvessem as regras, as leis de trânsito? É extremamente importante, é fundamental que existam as leis de trânsito. Da mesma forma que a gente quer ter um trânsito organizado, a gente também quer ter uma aula organizada. A gente quer que a nossa aula flua, que ela atinja o objetivo que é o aprendizado do aluno. Por isso é extremamente importante que sim, exista limites dentro de sala de aula e também que existam algumas regras. Porém, fazer tudo na base da força bruta o tempo todo com os nossos alunos não funciona. Vai fazer com que eles não se interessem pelo que nós estamos falando e até mesmo criem uma certa aversão daquilo que nós estamos explicando. Por isso, a forma correta de nós lidarmos com os nossos alunos é tendo empatia por eles, é se colocando no lugar deles, tentando entender o que está motivando ou desmotivando os nossos alunos. Isso também vai facilitar uma comunicação mais aberta com os nossos alunos. Quanto mais nós formos sinceros com os nossos alunos, mais eles vão perceber isso, vão valorizar isso e também vão passar a ser sinceros com a gente. E esse é o nosso objetivo, é a gente buscar ter essa boa relação, essa boa comunicação com os nossos alunos, de uma forma que vamos conseguir obter o interesse deles na nossa aula. E quando a gente tem essa comunicação aberta com os nossos alunos, a gente acaba deixando claro o que a gente quer deles, quais são os nossos objetivos ali dentro da sala de aula, e isso facilita muito o desempenho dos seus alunos e o andamento da sua aula. Por isso, nós vamos ver agora 4 passos, 4 maneiras que você vai poder aplicar imediatamente na sua aula, de uma forma que você vai conseguir ter essa boa comunicação com seus alunos e conseguir atrair o interesse deles na sua aula e no que você está explicando. Vamos lá para o nosso primeiro passo. O primeiro passo é fortalecer a relação com seus alunos. O que é necessário para você fortalecer a sua relação com seus alunos? O primeiro passo é você tirar um tempo da sua aula para conversar com seus alunos e se conectar com eles. Lembra o exemplo que eu acabei de dar de quando eu trabalhava como inspetora? Pois é, o que eu fazia era tirar esse tempo para ouvir eles, para ouvir o que eles têm a dizer, para eles se expressarem, para eles darem a opinião deles, para eles sentirem que eles têm uma relação ali. Eles têm que sentir uma proximidade para poder começar a se interessar pelo que nós estamos falando. Por isso é muito importante, se você puder, sempre no começo da sua aula, em vez de já chegar pedindo para os alunos abrirem livros, já ir perguntando da lição de casa, já pedir para eles resolverem algum exercício, tire um tempinho da sua aula, aqueles primeiros minutos que você chega, pergunte como que eles passaram desde semana passada, se aconteceu alguma coisa nova, ou então se você tiver alguma coisa para contar para eles, conte para eles alguma experiência que você passou durante essa semana. Se você tiver visto alguma coisa interessante sobre o inglês, algo que você sabe que vai chamar a atenção deles, que vai estimular a curiosidade deles, conta para eles. Às vezes você fez uma viagem para fora, aproveita para trazer algumas fotos, mostrar fotos, contar para eles como foi a sua experiência, o que você viu de diferente. Os alunos gostam bastante de sentir essa conexão com a gente, com nós professores. Por isso é importante a gente reservar um tempo da nossa aula para conversar um pouco mais com eles, conhecer um pouco mais sobre eles.
Também é interessante a gente procurar entendê-los, a gente tem que saber as coisas que os interessam. Porque, por exemplo, o que geralmente interessa os nossos alunos? Talvez eles estejam essa semana interessados em algum filme que vai lançar, em algum jogo. Por que a gente não prepara alguma parte da matéria focada nesse filme, focada nesse jogo? Alguma coisa que faça com que eles se sintam mais próximos da realidade com o inglês. Isso com certeza vai atrair o interesse deles. Outra coisa extremamente importante é a gente perguntar para os nossos alunos o entendimento que eles estão tendo da nossa aula. A gente precisa perguntar a opinião sincera deles. Por exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Eu estou explicando de maneira clara? Ficou alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dúvida que vocês estejam com vergonha de perguntar na frente de todo mundo, me chama, pode levantar a mão, a gente pode criar também essa questão desse feedback positivo com os nossos alunos, né? A gente pode perguntar para eles o que eles estão achando da nossa aula, que conteúdos eles gostariam de ver sobre o inglês. E dessa forma a gente estabelece metas junto com eles. A gente começa a ter o mesmo objetivo junto com os nossos alunos. Então é muito importante a gente ter essa parte de comunicação, a gente explicar para eles qual é o objetivo da aula. Sempre que a gente for começar a aula, vamos explicar: olha, o objetivo dessa aula é que vocês aprendam isso, porque vocês aprendendo isso, vocês vão poder fazer isso, isso e isso. Vai facilitar para vocês na hora do vestibular, vai facilitar para vocês no mercado de trabalho, vocês vão precisar dessa matéria lá na frente. Tudo isso a gente pode ir explicando para eles de uma maneira clara, uma comunicação aberta. Quando a gente é sincero com os nossos alunos, eles percebem isso, eles valorizam muito isso. Então eles também vão ser sinceros com a gente. Por isso tenha isso em mente, fortaleça a sua relação, a sua conexão com seus alunos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você colocar na prática, colocar isso nas suas aulas. Por exemplo, evite aulas mecânicas, aquelas aulas que são automáticas, que são totalmente baseadas no livro, que são só sobre leitura ou que são muito cansativas. Isso pode fazer com que os alunos eles percam o interesse na aula. Por isso, foque em uma abordagem mais dinâmica. Então traga jogos lúdicos, atividades lúdicas para a sala de aula, busque maneiras de ensinar de uma forma mais dinâmica, traga imagens, utilize a tecnologia. Quanto mais a gente utilizar essas coisas que vão chamar a atenção do aluno, vão chamar mais o interesse dele, mais fácil dele se manter motivado na nossa aula. Então, com essa questão de tecnologia, que já é uma coisa que o aluno gosta, a gente pode trazer algum filminho, algum PowerPoint com essa explicação que a gente está tentando passar para eles. Conforme a gente vai trazendo essas coisas diferentes, com certeza os nossos alunos vão se manter mais interessados. Outra coisa importante é a gente sempre relacionar a matéria que a gente está explicando com a realidade dos nossos alunos, com coisas que interessam a eles. Então vamos lá, se a gente viu que eles estão interessados em jogos, será que a gente pode trazer para eles algum texto relacionado a jogos de videogame ou jogos online, algum texto em inglês, talvez alguma matéria que saiu no jornal sobre o jogo, alguma novidade sobre o jogo? A gente pode trazer em sala de aula um texto para que eles façam a interpretação de texto, ou talvez algum filme que vai lançar, a gente pode buscar sobre resenha, a resenha do filme em inglês, e fazer uma interpretação de texto com os nossos alunos, pedir a opinião deles em inglês, perguntar o que eles acharam do filme, se eles já assistiram o filme, se eles têm interesse em assistir esse filme. Tudo isso a gente vai trabalhando em inglês, e isso vai trazer o inglês mais próximo da realidade do nosso aluno. Por isso é interessante aquele primeiro passo, eu vou até voltar aqui, aquele primeiro passo a gente tirar um tempo para conversar com os nossos alunos e procurar saber das coisas que interessam a eles. Só assim a gente vai conseguir ficar antenado nas coisas que eles gostam, nas coisas pelas quais eles se interessam, e assim a gente vai conseguir adaptar a nossa aula de uma forma que seja interessante para o nosso aluno. Outra coisa que ajuda nessa questão é a gente utilizar os debates em sala de aula. Então a gente pode procurar alguns temas relacionados até mesmo à matéria e trazer para a sala de aula e perguntar a opinião dos nossos alunos. Então a gente vai ajudando eles a se expressar, e à medida que eles vão se expressando, a gente pode ir transformando isso, essas falas, em inglês. A gente vai passando para eles qual é a estrutura, como que eles podem se posicionar com respeito a esse tema, como que eles podem fazer isso em inglês. Então a gente vai fazendo esse trabalho com a turma em forma de debate. É muito importante a gente ter debates nas nossas aulas, porque aquele é como se a gente estivesse dando ao aluno
a oportunidade dele se expressar, dele colocar qual é a opinião dele, é a oportunidade que a gente está dando para eles se desenvolverem em coletivo. Então é muito importante a gente trazer essa questão do debate para dentro da sala de aula, de acordo com o tema que for da matéria, ou até mesmo a gente pode trazer um tema aleatório e trazer para dentro do inglês. A gente pode tanto ajudá-los com relação a como transformar essas frases em inglês, ou a gente pode trazer comentários em inglês que pode ser que tenha saído na internet, nos jornais. A gente pode trazer essa matéria, esse tema para eles debaterem em inglês. Então, tudo isso vai ajudar no aprendizado do aluno de uma forma que não seja tão mecânica, de uma forma que não seja tão parada. E o aluno vai ter essa oportunidade de se expressar, de colocar qual é a opinião dele. Então, esse foi o nosso segundo passo. Agora, o terceiro passo é estabelecer metas junto com os nossos alunos. Então, o que a gente pode fazer? Com relação ao nosso ensino, a gente pode, junto com os nossos alunos, explicar quais são as metas que a gente precisa que eles alcancem. Quais são os objetivos da nossa aula, o que a gente precisa que eles entendam, quais habilidades eles precisam desenvolver durante as nossas aulas. A gente pode explicar certinho para eles em uma espécie de cronograma. A gente pode traçar esse cronograma junto com os nossos alunos, explicar para eles quais são as metas, os objetivos, como que a gente vai chegar lá, o que a gente vai precisar dos nossos alunos para chegar lá. E quando a gente chegar nessas metas, nesses objetivos, quais são as recompensas que os nossos alunos vão ter? Quais são os seus benefícios que eles vão alcançar se eles atingirem aquela meta ali, aquele objetivo? A gente pode trabalhar essas recompensas tanto a cada aula, como por exemplo, a cada aula que os alunos estão participando, a gente pode distribuir bala para eles, pode distribuir pirulito para eles, ou então, a cada meta que eles atingem, pode ser bimestral ou mensal, a gente pode também trabalhar com aquela questão de dar uma aula ao ar livre. Por exemplo, olha, a gente atingiu essa meta, então na próxima aula, a nossa aula vai ser na quadra, a gente vai fazer alguma aula ao ar livre. A gente pode ver aquela questão de passear com os nossos alunos, talvez para algum lugar que esteja relacionado à nossa matéria. Conforme eles vão vendo que eles têm uma meta, que eles têm um objetivo, e eles vão trabalhando juntos para alcançar esse objetivo, é mais fácil da gente manter o aluno interessado na nossa aula. Então, nesse cronograma, a gente pode mostrar para os nossos alunos que eles vão ter recompensa, eles vão ter benefícios por atingir essas metas junto com a gente. E isso vai ser muito interessante porque eles vão começar a trabalhar em coletivo. Por exemplo, os próprios alunos vão começar a cobrar aquele colega que não está querendo se esforçar, aquele colega que está com preguiça de participar da nossa aula. Eles vão começando a trabalhar em conjunto para alcançar a mesma meta. E isso vai deixar os nossos alunos muito mais motivados. Entra naquela questão de ter uma comunidade, sabe? Quando a gente está em uma comunidade que tem o mesmo objetivo, fica mais fácil da gente alcançar esse objetivo. Por isso é importante você deixar claro para os seus alunos quais são os objetivos, quais são as metas que a gente precisa alcançar juntos. Isso vai deixar eles muito mais estimulados. Agora, com relação ao nosso quarto e último passo, é com relação à autoestima dos nossos alunos. Muitas vezes os nossos alunos, eles vêm com uma autoestima um pouco baixa. Geralmente para a aula de inglês eles ficam com essa autoestima um pouco baixa. Geralmente porque eles têm dificuldade ou porque eles têm medo de sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de zombaria. Eles têm medo de se arriscar e sofrer essa pressão por parte dos colegas ou até mesmo por parte do professor. Às vezes eles têm medo de dar uma resposta errada e o professor não gostar ou chamar a atenção desnecessária para ele. Por isso é muito importante a gente pensar nessa questão da autoestima dos nossos alunos. Novamente entra aquela questão da gente ter essa empatia pelos alunos. A gente precisa se colocar no lugar deles para entender melhor aquilo pelo que eles estão passando. Então não se esqueça de dar elogio sincero para os seus alunos quando eles forem ativos, quando eles forem participativos. Seus alunos fizeram o que você pediu, eles fizeram aquele exercício completo, eles participaram da atividade proposta, eles atingiram aquele objetivo. Então não se esqueça de elogiá-los, falar que eles foram muito bem, que foi graças ao esforço deles que deu tudo certo, que a gente conseguiu atingir esse objetivo. A gente precisa sempre focar que o aluno ele teve que fazer um esforço para conseguir fazer aquela atividade. Pode ser tanto por aquela questão que nós falamos mais cedo, de ser uma aula de manhã, então já é mais difícil para ele. Pode ser que o aluno ele saiu de casa na pressa, atrasado, ele não tomou café da manhã, ele não dormiu bem, pode ser que ele teve prova no dia anterior, então ele está cansado. Pode ser que ele tenha enfrentado problemas para chegar até ali. Claro que nós, professores, também precisamos da empatia dos nossos alunos, né?
Mas por isso a gente tem que dar exemplo, a gente tem que mostrar para eles que a gente se importa com eles, que a gente se importa com o que eles estão passando, para eles também poderem ter simpatia com a gente, para eles também entenderem pelo que a gente está passando. Por isso é importante aquele primeiro passo novamente. Quando você chegar na sua aula, é importante você conversar com seus alunos, ver como eles estão, da mesma forma contar para os seus alunos como você está. Pode ser que você também esteja com uma dor de cabeça, que você também não dormiu bem na noite passada. Então fale com seus alunos, fale, olha, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou com uma dor de cabeça, aconteceu isso, isso e isso. Conforme você for sendo sincero com seus alunos, eles vão sendo mais compreensivos com você. Então por isso é importante a gente ter essa comunicação, ter essa empatia com os nossos alunos. Não se esqueça de dar esses elogios sinceros quando eles se esforçarem, quando eles merecerem. Eles precisam de elogios para se manterem motivados na nossa aula. Também, se um aluno específico se destacou, não se esqueça de elogiá-lo utilizando o nome dele. Isso vai mostrar que você se interessa por ele, que você, por assim dizer, o conhece, você sabe quem é aquele aluno. Quanto mais você for tendo essa comunicação, você vai conhecer mesmo o seu aluno, você vai saber os pontos fracos, os pontos fortes que ele tem, e assim você consegue trabalhar em cima da motivação e da autoestima dele. Por isso é importante a gente conhecer sim os nossos alunos por nome, a gente saber quem são, qual é o tipo de personalidade que eles têm, se eles são mais extrovertidos, mais introvertidos. A gente precisa conhecê-los para ter essa comunicação mais aberta e assim conseguir ajudar na autoestima deles, porque quando a gente melhora a autoestima do nosso aluno, a gente também melhora o interesse deles na nossa aula, eles ficam mais confiantes em participar da nossa aula. Quando um aluno também precisar ser corrigido, pode ser um aluno que está fazendo bagunça, pode ser um aluno que ele está mais desmotivado, a gente pode optar por falar com esse aluno em particular. Por exemplo, é um aluno que está fazendo muita bagunça, a gente pode chamar esse aluno para ir ali fora da sala de aula e conversar rapidamente com esse aluno. A gente pode perguntar para ele, o que está acontecendo? Por que você está assim? É algo específico comigo? É algum problema com a minha aula? Conversa comigo. O que você está sentindo? A gente pode conversar com esse aluno, aquele aluno que está mais disperso, a gente pode chamar ele ali para fora da sala de aula e ter essa conversa com ele. A gente pode perguntar, entender o que o aluno está passando, porque às vezes não é um problema pessoal, não é um problema com a nossa aula. Às vezes o aluno está agitado porque se a gente parar para pensar, ele ficou muito tempo sentado, ou talvez o professor da aula anterior não deixou ninguém ir no banheiro, não deixou ninguém beber água, fez com que eles ficassem em silêncio por muito tempo. Os nossos alunos, eles são jovens, então acabam tendo essa necessidade maior de interagir, necessidade maior de se exercitar. Então, por isso que é interessante também a gente propor para os nossos alunos, naquele início de aula que a gente está conversando com eles, vendo como eles estão, a gente pode pedir para que eles façam um rápido alongamento, para que eles estiquem os braços, para que eles levantem um pouco da carteira. A gente pode estimulá-los também nessa questão, porque os nossos alunos, eles são jovens, eles precisam disso. E isso muitas vezes pode passar por despercebido. Então por isso que é importante a gente conhecer os nossos alunos, conhecer a personalidade deles, entender quais são os fatores as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam, os fatores que os motivam, os fatores que os desmotivam. Quanto mais a gente vai ter essa comunicação com os nossos alunos, quanto mais a gente tem essa empatia com os nossos alunos, mais a gente vai receber a empatia deles, mais a gente vai receber a confiança deles e, consequentemente, a gente vai conseguir ter esses alunos mais interessados na nossa aula. Se a gente aplicar esses 4 passos, a gente consegue ter os alunos mais interessados, além de desenvolver uma relação muito melhor com eles. A gente começa a entendê-los e eles começam a entender a gente também. Por isso, a gente acaba tendo alunos mais participativos na nossa aula. É muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita sobre isso, tire um momento para planejar a sua aula em cima desses pontos. Também tire um momento para planejar um cronograma com seus alunos, um cronograma de metas. Quais são as metas que você tem para os seus alunos? Quais são as metas que você espera que seus alunos alcancem? Escreva isso e leve isso para a sala de aula para conversar com eles, para debater com eles. Também pergunte a eles quais são os prêmios que eles gostariam de receber por atingir esses objetivos. Quais são as metas que eles têm ali dentro de sala de aula. Por isso é muito importante a gente traçar essas metas, esses objetivos junto com os nossos alunos e buscar cada vez mais ter empatia por eles e uma comunicação mais aberta. Então esse foi o tema do nosso episódio de hoje, de como lidar com a falta de interesse do seu aluno.
e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!